Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 11, A Vida é uma Mentira. Minsoka adorava traçar planos. O primeiro passo do plano que criou para investigar Akisu era conseguir hackear os capangas de Bekyu. Assim, eles poderiam ter um maior controle do tipo de informação sobre eles que estava sendo passada para o CEO, diretamente da fonte. Lina estava de acordo em deixar suas suspeitas sobre o Sr. Park de lado, mas como já estava se tornando comum, havia algumas informações que ela não tinha contado para Minsoka, com medo de decepcioná-lo. Desde que viu o Sr. Park no dia de sua contratação, já havia algo que funcionava como uma ressalva em relação a ele. Existia um motivo para ela ter um pé atrás com seu chefe, mas até então ela relativizava sua importância e sempre o deixou de lado. Ao aceitar o trabalho, ela não só viu uma oportunidade de retomar sua amizade com Minsoka, mas também de dar uma segunda chance para o Sr. Park. Percebendo que Minsoka continuava a parecer não se lembrar dela, ficava claro que a desconfiança que tinha sobre o Sr. Park era infundada. Assim, antes de se alistar, aos olhos de Lina, o Sr. Park já era considerado como uma pessoa redimida. Provavelmente tinha alguma outra explicação para o mal-entendido que existia entre eles, desde a primeira ida dela à Coreia alguns anos antes de começarem a trabalhar juntos. Desde que Lina resolvera confiar no Sr. Park, contar a ele sobre a pasta e pedir sua ajuda para monitorar os capangas da Akisu, a desconfiança do passado já começava a ser ressuscitada. Mesmo sendo formada em engenharia de software e já tendo concluído seu mestrado em segurança cibernética na SNU, ela não conseguiu quebrar a criptografia do código. Lina nunca entendeu ao certo como o Sr. Park descobrira pistas concretas sobre o conteúdo da pasta. As desculpas pareciam estar cada vez mais esfarrapadas. Ele continuava alegando que não tinha sido possível quebrar a criptografia completamente. Até onde ela sabia, a criptografia continuava indecifrável. Não era possível quebrá-la apenas parcialmente e ainda obter algum dado válido. Isso a incomodava, pois não fazia sentido ele saber do que o código se tratava. Tudo o que ela sabia era que o Sr. Park era quem lhe dissera que a informação parecia ser verdade. Mas como ele sabia daquilo? Como obtivera tal informação? Quando ela o confrontou pela primeira vez sobre isso, ele atribuiu a descoberta às escutas que botaram nos capangas, e não à quebra do código em si. Mas na época ela estava ocupada demais com suas obrigações militares e acabou deixando passar despercebido. Agora que Lina já tinha refletido mais sobre o assunto, algo parecia muito estranho e suspeito. Principalmente porque no primeiro dia em que ela e o Idol gampearam os homens que trabalhavam para a Bekyu, ficou nítido que eram dois ignorantes, que jamais poderiam ter tido uma conversa sobre códigos de treinamentos para inteligências artificiais. Inclusive, parecia que eles nem sabiam que era uma molécula de DNA, o que dificultava acreditar na história do Sr. Park sobre eles terem discutido detalhes de como planejavam replicar aquelas moléculas para criar idols perfeitos. Tudo o que sabia era falar de matar e sequestrar, o que era horrível. Parecia que nem questionavam as ordens recebidas, só estavam focados em executá-las, não importando o que fossem. Para piorar, dessa vez as ordens de serviço encomendadas pareciam ser Lina e Minsoka. O segundo passo do plano de Minsoka era invadir a sala do CEO da Akisu para tentar obter alguma prova sobre o que fizeram com Juna. Lina só costumava usar seus poderes em situações extremas. É claro que limpar a casa e se locomover para lugares muito distantes eram exceções. Mas desde que ouviu as conversas dos capangas cuja temática era a caça à cabeça dela e a de Minsoka, a situação mudou radicalmente. Desde então ela começou a usar seus poderes para tudo, o tempo todo. Com uma falha de segurança bizarra, o prédio da Akisu parecia implorar para ser invadido. Era claro que Minsoka não iria reclamar de poder poupar seus esforços, mas evidentemente tampouco achou se tratar de uma situação normal. Ele não abaixou a guarda e tinha uma teoria firme do que poderia estar causando aquilo. O prédio estava deserto devido ao horário, mas parecia que até as câmeras de segurança estavam de folga. As portas e as catracas estavam todas destrancadas, e não tinha nenhum segurança em nenhuma parte do perímetro. A eletricidade, no entanto, funcionava normalmente, e o prédio estava todo iluminado. Minsoka até mesmo teve que simplificar a invasão, já que muitas precauções que ele costumava ter durante investigações daquele tipo não estavam sendo necessárias. Lina parecia se divertir, achando que ele estava acreditando se tratar de meras e recorrentes coincidências. Mal imaginava ela que seu maior sonho sempre foi realidade. Não existiu um dia sequer que o Idol não se lembrasse dela ou de tudo que viveram juntos quando se conheceram e moravam no Brasil.
Além disso, ele a conhecia muito mais do que ela imaginava e sabia que ela tinha poderes. Mesmo que ele tivesse muito pouca idade, quando ela usou seus poderes pela primeira e última vez na frente dele, o evento o marcou de tal forma que ele nunca esqueceu de nenhum detalhe. Cada um tinha seus motivos para não admitir que se lembrava perfeitamente um do outro. Muitas mágoas os faziam preferir fingir que o relacionamento deles começara com a tal pasta misteriosa. Tinham recebido a chance de recomeçar e isso bastava. Afinal, independente de terem se magoado um com o outro em algum ponto, eles ainda assim estavam conseguindo deixar isso de lado e preferindo ter a companhia um do outro. Com isso, ambos simplesmente ignoravam completamente os mal-entendidos e as frustrações do passado. Na sala de BQ, encontraram uma estante falsa que escondia uma sala cheia de arquivos. Parecia haver uma forte correlação entre o poder que ele tinha e a quantidade de pods que ele armazenava naquele lugar. Isso estava bem ilustrado ali, já que o cômodo estava repleto de provas que ele tinha conseguido obter contra outros poderosos. Misok sabia muito bem que tipo de subterfúgio Lina usara para encontrar aquele lugar, mas ela o tentou convencer que tinha sido uma coincidência ao tirar um livro da prateleira. Para ele, essas desculpas nem faziam sentido. O importante era que eles estavam diante de uma mina de ouro em forma de arquivos. Ele sentia que tinham sorte de ter a magia dela como uma carta na manga, já que estavam lidando com uma pessoa que não media limites para conseguir o que queria. Os arquivos eram de todo tipo, desde documentos impressos a CDs, pendrives e HDs. Ao fundo da sala encontraram um enorme servidor, onde provavelmente estava armazenada uma quantidade ainda maior de dados comprometedores. Lina se apressou para bisbilhotar o que poderia encontrar no servidor. Para ela, mesmo sem os poderes, era moleza invadir aquele sistema de segurança. E nesse caso, ela fez questão de usar suas habilidades para se exibir um pouco para Minsok. Uma vez dentro do sistema, viram que haviam pastas sobre todos os idols e atores agenciados pela empresa. Cada mínimo passo que cada um dera. Vídeos de câmeras de segurança que mostravam algum deles fazendo algo que poderia ser considerado moralmente condenável, como fumar ou ingerir bebidas alcoólicas. As caixas pretas dos carros, absolutamente tudo que os podia comprometer de alguma forma estava registrado. O conteúdo era variado, mas não se limitava às pessoas da Kiso. Haviam pastas de outras empresas, inclusive da Dreammakers. Nem todos eram artistas, os dossiês abrangiam também os funcionários. Lina imediatamente arregalou os olhos quando imaginou que tipo de coisa poderia encontrar sobre o Minsok. Até se perguntou se iria mesmo querer conhecer o âmago dele daquela forma. Talvez eles até se surpreendessem com o que achariam sobre si mesmos, já que a espionagem era minuciosa. Antes que ela pensasse em tentar provocar Minsok, ela se lembrou que também trabalhava na Dreammakers e que tinha uma grande chance de existir uma pasta sobre ela. O idol estava totalmente perplexo e não emitia nenhum som, apenas acompanhava tudo com extrema atenção. Copiavam os arquivos que os interessavam para um pendrive que levariam com eles. Obviamente, dentre os arquivos selecionados estava a pasta completa da Dreammakers, os arquivos sobre Yu Juna, Kim Yara e outros conhecidos. Pensar em manter todas aquelas informações na mão de alguém que desconhecia o significado de caráter fez com que Lina tivesse uma ideia melhor do que fazer com tudo aquilo. Para Minsok estaria de bom tamanho os dados que levariam no pendrive. Ele não precisava saber o que ela planejava fazer de verdade, apesar de que ele iria adorar se soubesse. Antes de saírem da sala principal, deixaram uma câmera e uma escuta instalada em pontos estratégicos. Lina usou seus poderes para garantir o sucesso do Gram. Assim, mesmo que usassem dispositivos para procurar objetos espiões, eles não seriam capazes de identificá-los. No entanto, sobre os arquivos e os servidores, ela não foi tão discreta. Assim que saíram da sala de BQ, Lina usou seus poderes para esvaziar completamente o cômodo secreto que haviam encontrado. Na verdade, o dono da sala teria um grande susto quando tentasse abrir sua sala secreta, já que Lina fizera desaparecer por completo.